programa anterior, você acompanhou aqui no Aras e Raças o início da história da Proembrio do veterinário especialista em reprodução equina, Fábio Lovisari. E no programa de hoje você vai conhecer um pouquinho mais da Central Proembrio de Reprodução Equina do médico veterinário Fábio Lovisari. Confira! Hoje é quase impensável viver no ramo da equinocultura sem pensar em reprodução. Mais e mais criatórios avançam na qualidade da tropa justamente por investir em seleção genética e estudo de acasalamentos. A Proembrio entra nessa parte específica para respaldar o criador nas escolhas mais acertadas para o seu plantel. O nosso objetivo é sermos bem-sucedidos no ramo de prestação de serviços reprodutivos para os criadores interessados em multiplicação genética. E com isso, acreditamos que eles vão atingir os seus objetivos e se perpetuar no mercado como bons criadores de genética, de indivíduos diferenciados, valorizados, e assim sua atividade pode prosperar. Eu acredito que o cavalo, como qualquer outra atividade econômica, não aguenta desaforo. Então, as medidas têm que ser tomadas com calma, muito bem pensadas, planejadas, e na criação não é diferente. Nós entramos como um serviço e com ferramentas para que essa reprodução seja bem sucedida. A gente ouve relatos de pessoas que entram e saem do cavalo todos os dias. A indústria do cavalo é muito rotativa. E os grandes criadores que a gente vê que estão aí há décadas, nas mais diversas raças, mas vamos falar especificamente do Corte-Milho, são aqueles que têm um programa de reprodução bem sucedido, com animais de ponta, com animais diferenciados, e o que a gente chama de raçadores, animais que conseguem provar e produzir nos filhos aquelas características que o mercado almeja. Na reprodução equina, os desafios são constantes. Adequar o desejo do criador à sua realidade é um dos fatos mais importantes para se obter acasalamentos de sucesso. E é aí que entram empresas de reprodução equina como a Proembrio. O primeiro desafio é se entender com o cliente para tentar descobrir qual é a vontade dele e se essa vontade realmente é a necessidade dele ou não. Tentar orientá-lo da melhor maneira possível para que ele chegue a atingir os seus objetivos. Os outros desafios são os desafios inerentes da atividade, que é a busca do resultado, de concretizar o resultado, e o resultado no nosso caso é o potro nascido, não é a prenhez feita ou o embrião encontrado na receptora. O nosso desafio é o potro nascido com saúde, bem, para que o criador que teve como objetivo a multiplicação de uma determinada genética, veja isso concretizado naquele indivíduo, seja ele um potro ou uma potra, que ele tanto buscava. O desafio é concretizar, vamos dizer, sonhos dos criadores. Atualmente, a Proembrio está com algo em torno de 150 animais na propriedade de 3 alqueires. E para cuidar de todos eles, Fábio conta com 2 funcionários que, além dos cuidados diários com os cavalos, também auxilia nos processos reprodutivos. A minha equipe é uma equipe bastante reduzida. Hoje a nossa economia não permite mais os criatórios de equino com aquela quantidade enorme de funcionários que tinha antigamente e que você conseguia dividir mais o trabalho e executar mais tarefas durante o dia. Então a gente precisa otimizar isso. Eu trabalho com 2 funcionários durante a temporada de monta. Em havendo necessidade, nós contratamos mais alguns trabalhadores temporários. As tarefas são divididas, nós começamos bem cedo. A primeira tarefa do dia é o trato de todos os animais, doadoras, receptoras, garanhões, tudo. Depois a gente passa para a parte de limpeza e higienização. Aí trabalhamos com o serviço de controle reprodutivo. Depois, se tivermos coletas de sêmen ou embrião, dependendo da escala do dia, nós procedemos essa atividade. Em seguida, os embriões coletados são transferidos. E na parte da tarde, quando é necessário, a gente checa as propriedades aqui fora, num raio de 20 km, 25 km, que é onde nós atuamos.
Nos outros meses, fora da época de acasalamentos, Fábio também auxilia outras partes da equinocultura, como os hospitais veterinários parceiros da Proembrio. Eventualmente, fora da temporada ou como temos hospitais veterinários que são parceiros nossos e alguns outros criatórios que de vez em quando solicitam alguma intervenção, nós programamos também isso para a parte da tarde, para a gente poder sair e prestar uma assistência quando algum colega nos solicita. Porque algumas vezes nós temos também alguns casos de problemas com potros, com neonato, e a gente tenta auxiliar os colegas que não trabalham com reprodução e às vezes são chamados para atender essa categoria e não tem equipe de suporte ou material para isso. Por falar em cuidado com os potros, Fábio nos diz que, apesar dos avanços da medicina equina, ainda existem poucos especialistas em clinicar esses filhotes recém-nascidos que demandam cuidados especiais nas primeiras horas de vida. Na medicina equina hoje, ou na atividade equestre hoje, o segmento menos estudado ou menos divulgado é a neonatologia, o cuidado com os potrinhos, com os recém-nascidos. O pessoal dá muita ênfase a parte de andrologia do macho, de obstetrícia da fêmea, mas não dá tanta ênfase aos potrinhos. E não adianta nada você ser um ótimo veterinário, trabalhar com sêmen, com cuidado, com capricho, inseminar uma égua, coletar um embrião, transferir, chegar a nascer um potrinho e você depois não dá suporte se esse potro tiver algum problema. Então a gente acha que nesse caso é um ponto chave, que nós temos uma bagagem boa por termos trabalhado em locais que prestavam esse serviço e termos concretizado ao longo dos anos uma certa bagagem, uma certa experiência. Isso nos provê um diferencial nesse segmento. Outra questão fundamental para a qualidade de vida dos cavalos é o cuidado com a dentição. Fábio nos conta que a odontologia veterinária é o outro segmento em que presta serviços aos criadores. E outro segmento que nós fomos buscar o aprendizado e adicionamos à reprodução equina foi a parte de odontologia. Então, fora da temporada, é um serviço que a gente presta, não só para os nossos clientes internos da central, mas para os aras que nos solicitam, quando a gente pode deixar o rancho para atendê-los. Que nós acreditamos que um animal, da mesma forma que existe a premissa lá atrás, sem casco você não tem um cavalo, a gente acredita que sem dente você não tem nem o casco e nem o cavalo, porque é pela boca que o cavalo adquire aquilo que vai fazer bem para ele. E um sistema capaz de triturar e digerir bem os alimentos pode fazer diferença até mesmo na prevenção de distúrbios como as cólicas e no custo da propriedade, né? Porque se o cavalo não está se alimentando bem com a ração, você está gastando muito mais para tentar ter um resultado que poderia conseguir com um volume menor de ração se ele digerisse ela melhor. O veterinário Fábio Luvisari explica que o cuidado com os dentes dos equinos está diretamente ligado às questões de uma vilã que sempre deixa os criadores em alerta: as temidas cólicas dos cavalos. O tamanho das partículas ao final da mastigação pode determinar uma absorção mais lenta ou mais rápida desses alimentos. E no caso de alimentos de fibra de cadeia velha, fibras de má qualidade, pode gerar os quadros de compactação intestinal. No programa de hoje você acompanhou um pouco mais sobre a história de Fábio Luvisari, médico veterinário, especialista em reprodução equina, e de sua central, a Proembrio. Amanhã nós vamos contar um pouquinho mais sobre a história deste médico e sobre a sua central de reprodução. Eu te espero amanhã. Até lá!